Senhor nunca te abandona. O Senhor nunca nos deixa só. Momentos que achamos que todo mundo nos abandonou, mas o Senhor sempre nos fortaleceu. Isso é uma realidade. Quando pensamos que a nossa força acabou, o Senhor vem e te diz: eu sou teu Pai, eu te fortaleço. Amém.
também saímos aqui da cabeça, mas a gente sabe do amor que todo mundo tem pela nossa família, principalmente pela minha mãe. Que, vou ser sincero, ela não larga esse lugar aqui não. Não é por falta de tentativa não, pastor. E nós ficamos muito felizes em comemorar mais um aniversário dela. Ela sabe o quanto que ela é especial, o quanto que ela é guerreira. Uma mãe que nunca mediu esforços para ter a família bem. Ela nunca mediu esforços para ajudar quando precisávamos. Nunca mediu esforços para trabalhar, para, enfim, trazer para a gente aquilo que estava ao seu alcance. E a gente agradece muito a Deus porque ela é essa mulher guerreira, essa mulher que é um exemplo na nossa vida e que às vezes falta palavra para falar sobre ela, mas ela sabe do nosso sentimento, ela sabe do quanto é especial nas nossas vidas. E eu particularmente queria deixar aqui para a meditação dela um versículo que a gente ouve corriqueiramente, mas que para essa data ele faz muito sentido. Que a senhora recebam em Números, capítulo 6, versículos 24 em diante. Diz assim: o Senhor, isso aqui é a versão NVI, tá, gente? O Senhor a abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça. Que o Senhor volte o seu rosto sobre você e te dê paz. Amém. Senhor, eu faço das minhas palavras a do meu irmão. Mãe, a gente te ama muito. A senhora sabe que a senhora fez de tudo para nos ensinar a palavra. Se hoje a gente está aqui é porque a senhora contribuiu muito para isso. Agradeço também a vida da Ana Cláudia, né, que Deus tocou no coração para fazer esse culto de ação de graça. E a gente, né, agradece a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe, ela não mede esforços. Hoje eu sou mãe e eu me vejo muito, sabe? Em algumas coisas. Pelo meu filho eu daria a minha vida. E foi assim a minha infância inteira. Minha mãe sempre pensou dessa forma. Então eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, pela avó que ela é proficiente. E é isso. A gente vai cantar. Salve, irmãos, capazes do Senhor. Eu quero dizer pra minha tia que ela é muito especial. E ela sabe que ela chegou na minha vida num momento bem oportuno. E que se hoje eu sou parte dessa pessoa, você faz parte. Deus, eu te amo. E deixo para você o versículo que diz que dou graças ao Senhor todas as vezes que eu me lembro de você. Que tens feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
em tuas mãos nessa noite. Vem abençoar tua filha, Senhor. Toca nela agora com teu poder, nos membros de sangue, abençoa ela, dê força a ela, dê ela um de saúde nessa terra, meu Senhor. Cumpre, Senhor, na vida dela, seu chamado dela, o chamado. Eu entreguei em tuas mãos nessa noite, Pai, seus filhos, esposo, neto. Toma tudo em tuas mãos, dá a vida da tua filha nessa noite. Entra com teu agir nessa noite, Pai. Te entregue tudo nas tuas santas mãos. Vai andando a seu tempo de providência. Eu entrego tudo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Isso. Grupo Irmãs Virtuosas são da Igreja do Pai do Senhor. Também quero estar parabenizando a nossa irmã, né, que é uma bênção em nossas vidas. Né? Já aprendi a amar muito essa irmã de todo o coração. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Né? Samba, irmã da Igreja do Pai do Senhor. Todas juntas. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Celeste consolação e liberdade desata os pés. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Aleluia. Gratidão ao Senhor esta noite. Amém? Vamos ouvir também o nosso pastor. Difícil porque é uma irmã que 3 em 1, né? Lembra daquele aparelho de som que tinha 3 em 1? O aparelho fazia tudo, tocava disco, rádio e fio.
toca a fita. E nós temos visto aí a caminhada da nossa irmã Eliane. Ela tem sido uma bênção aqui nessa igreja, tem nos ajudado, tem sido um dos pilares desse lugar. Às vezes a Ruth se levanta contra ela, pastor, não, Jesus está no barco. Continua dando glória a Deus. Isso é experiência, que muitas vezes serve como ponte lá para o futuro. E que Deus continue abençoando a nossa irmã Eliane, que ela seja sempre essa pessoa que ela é, né, irmã? Pessoa simples, sempre procurando ajudar todo mundo, sempre somando com a obra de Deus. E às vezes eu falo para Eliane, no evangelismo, ninguém quer pegar o evangelismo, deixa comigo das irmãs virtuosas. E a gente fica, é aquela pessoa que você entrega um carro nas mãos dela, não é porque ela está aqui não, e você deleita, você descansa, porque sabemos que a nossa irmã Eliane, ela vai fazer aquilo que nós pedimos ela para fazer. E que o Senhor, Eliane, continue te abençoando em todas as áreas. E que os seus objetivos, aquilo que Deus prometeu para você, com certeza vai se cumprir. Eu queria que os irmãos abrissem aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 9, eu estava lendo esse capítulo aqui, esse versículo 7. Eu tinha até marcado outros, mas esse aqui me chamou bastante atenção, que tem tudo a ver com a nossa irmã Eliane. Quem achou, diga, olha só, vai pois, vamos lá todos juntos, irmão? Vai pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente e teu vinho, pois para Deus se agrada das tuas obras. Olha só, em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Irmão, não é puxando a sardinha lá do nosso irmão, mas Deus tem aprovado as obras que Ele tem colocado nas mãos da nossa irmã Eliane. É difícil, passou pela mocidade, não foi? Quando ela pode, ela ajuda também as crianças, ela ajuda o ministério, e tem sido uma bênção aqui na vida das nossas irmãs virtuosas. E quando ela chega, pastor Paulo, porque o segredo é você ser obediente. Quando você não é obediente, a obra de Deus não flui. Pastor Paulo, o que você acha de botar a irmã para reger? Pode colocar, porque é de Deus. Então, há uma ligação, irmão, entre nós. Por quê? Porque nós procuramos fazer a obra junto e unido. E as coisas de Deus, ela funciona dessa maneira. E o que eu tenho para falar com a nossa irmã Eliane é avançar sempre, recuar nunca. Vai vir os obstáculos, faz parte da caminhada daquele que vem chamado. Porque a Bíblia diz, irmão, aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para a obra de Deus. E eu creio que muitos frutos virão através da nossa irmã Eliane nesse lugar, porque Deus tem aprovado a obra das suas mãos. E sem mais delongas, eu não sou muito de falar, sabe? Eu sou meio acanhado, eu sou meio assim, não tenho uma oratória bem bonita. Eu acho bonito quando o irmão chega aqui em cima, se expressa bem, mas eu não sou, irmão. Falar a verdade para dizer, irmão, eu estava pregando na igreja metodista, eu falei lá, irmão, eu não sou pregador de púlpito, eu vivo lá no meio das malhadas, igual o Davi, né, irmão, lá no meio das malhadas. Então eu acho bonito também quem fala bonito, né, irmão? Mas o importante não é quem fala bonito, o importante é quem você é. Porque às vezes você fala bonito, né? Chama a atenção do público, mas por trás não é aquilo que você é. Então você tem que ser simples, né? Simples, a simplicidade, né? Eu vi essa mensagem, foi uma bênção, né? Com muita simplicidade, a mensagem da nossa irmã Águia pelo YouTube, foi uma bênção. Então, irmão, às vezes o cara fala bonito, né? Oratória, fala vários idiomas, hebraico, grego, não sei o que lá mais, aramaico, mas não vive aquilo que prega. E eu tenho uma preocupação muito grande. Então, irmã Eliane, seja sempre com essa simplicidade, porque Deus tem coisas grandes. Meus irmãos, agora vocês vão ter muito orar. Vamos cantar um louvor aí para a nossa irmã. Quero cantar milhões e milhões de vezes. Vamos, meus amigos, então nós vamos cantar com a nossa irmã. Vamos proceder disso, meu filho. Bênção, Pai.
Isso, deixa o microfone aqui para a irmã. Até aqui, irmã. Glória a Jesus, amém. Pode tirar foto, né? Tira foto aí, irmão. Depois eu venho até essa. Vamos lá. Quero cantar milhões e milhões de vezes. E foi apresentado a Ti, Senhor, um culto de ação de graça, Senhor, em prol da vitória da Tua filha Liene, e por mais um ano de vida que o Senhor vem concedendo a Tua filha. Senhor, meu Deus, ela juntamente com sua família, reunido, Senhor, seu esposo, sua filha, Senhor, as pessoas mais próximas a ela, ó Deus. E assim, Deus, cabe a direção que também organizou, Deus, este evento tão abençoado, onde o Senhor também se fez presente. Deus, é o propósito deste culto. Ó Deus, porque as pessoas, meu Pai, eles comemoram, Senhor, com festança do mundo, com dança do mundo. Para a Tua filha, Senhor, comemora, a Tua igreja comemora nos pés do Senhor. Ó Deus, e aqui o evangelista Gabriel, Senhor, ele profetizou 100 anos, Senhor. Ó Deus, eu profetizo também, Senhor, que ela entre no Guinness Book, Senhor, no livro do recorde, Senhor, pelo ano de vida, Senhor, que os seus anos cresçam, que a bênção do Senhor, ó Deus, multiplique cada vez sobre ela, não falte a bênção sobre o seu celeiro. Bendito será o entrar,
bendito será sair, bendito serão os seus filhos, a sua casa, a sua família, o fruto dos seus ventres. Ó Deus, tudo que ela colocar nas mãos, Senhor, possa prosperar grandemente, e que o Senhor aumente cada dia mais, Senhor, a maneira de ela trabalhar com cada vez mais perfeição na tua obra. Assim nós agradecemos ao Senhor, louvamos e adoramos ao Eterno que vive e que reina para todos sempre. Amém, Senhor. Apenas por causa da igreja, mas pelo amor que você se dedica à chamada, pelo cuidado, pelo zelo que você tem pelo amor de Deus. Então, quero ser grato a Deus pela sua vida. Nós chamamos você uma peça fundamental no nosso time, e a gente sabe, eu dou graças a Deus que ninguém conseguiu tirar você daqui. Eu achei até ousado do Henrique falar isso. Não podia deixar passar batido. Mas você é uma peça fundamental desse time. Você é alguém que a gente até tem que brigar com você. Eu falo com meu pai direto, eu falo, tira ela disso, tira ela. Não porque a gente não quer que ela, faça as coisas, mas é porque é muita coisa em cima dela. Mas mesmo assim você faz tudo com amor, com carinho. A gente sabe que o sentido de muita coisa da tua vida está na obra de Deus. Então Deus abençoe a sua vida. Nós chamamos, eu e minha casa chamamos, e que você continue assim. A gente não quer que você mude, só quer que você permaneça do jeito que você é. Se continuar daqui até o fim da vida do jeito que está, tá ótimo, tá? Que a gente te ama e você dá bênção nas nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da sua família. Vamos estar aqui. Vou chamar aqui a nossa irmã Patrícia, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Por favor. No final a gente ora. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela serva de Deus. Ela vai trazer uma palavra aos nossos corações. A palavra não é em homenagem à irmã Eliane, a palavra é para todos nós. Então, cresça a expectativa do seu coração, porque Deus vai falar com você nessa noite, amém? Estenda a mão para cá, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai, por essa noite tão especial. É um culto em ações de graças, em que rendemos a Ti a adoração pela vida missionária Eliane, mas também, ó Pai, viemos aqui com a intenção de Te ouvir. Viemos aqui nessa noite também necessitados de uma palavra liberada dos altos céus. E que nessa noite o Senhor possa usar a Tua serva como canal de bênção, para que possamos ouvir a Tua voz, e ouvindo a Tua voz, ó Pai, seguirmos a direção pelo qual a Tua voz irá nos guiar. Que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja cativa a tudo que está acontecendo aqui, e que nada extra, que nada de fora, que nada externo possa nesse momento roubar a nossa atenção, mas que nós estejamos plenamente, completamente focados em ouvir a Tua voz, e o Teu nome, somente o Teu nome será glorificado essa noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Santa Amada Igreja, com a paz do Senhor. Amém. A palavra na qual Deus colocou no meu coração, eu fui convidada de manhã, avisada, para trazer. Para mim é um privilégio muito grande, principalmente na minha igreja, Cabeça, que se encontra a nossa missionária irmã Joelma falando essa noite, em Salmo 116. Os nossos corações já estão preparados para ouvir a voz de Deus, porque eu estou aqui simplesmente como um canal e totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, amém? Que diz assim, Salmo 116:
amam o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os teus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volte a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva. Saltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvores, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu faça na presença de todo o meu povo. Pois o átrio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai o Senhor. Amém? Podeis assentar? Quando a nossa irmã missionária Paula falou comigo, né, eu já coloquei no meu coração, irmãos, que eu não vou correr da obra a qual o Senhor tem me chamado, né? E o salmista diz assim, ó: amor e gratidão ao Deus pela sua salvação. Ama o Senhor, ele disse, né? Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica e a minha voz. O Senhor está atento para sempre ouvir as nossas vozes, o nosso clamor. Aquele que se chega diante dele, né, com humildade, com o coração contrito, a Bíblia diz que Deus não rejeita. Então ame ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor nessa noite. Talvez você esteja passando por um momento como foi o irmão Davi, né? Podemos falar assim. Porque quantas das vezes ele se encontrava em angústia, quantas das vezes ele se encontrava, né, ali no meio da morte, até pessoas querendo matar ele, e ele sempre invocando o nome do Senhor. E o Senhor sempre dando livramento ao Davi. E eu pergunto nessa noite, se você parar para pensar e analisar, hoje é um culto de libertação e hoje também é um culto em ação de graça para nossa irmã Eliane, né? Então aqui diz, nós devemos honrar o Senhor com as nossas gratidão, louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E como diz, ama o Senhor porque Ele tem te livrado, Ele tem te dado escape, Ele tem te dado livramento, Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Quantas das vezes, irmãos, vocês com os seus olhos, vocês têm contemplado o livramento do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família? Quantos livramentos ao Senhor? Talvez você pergunte assim: Patrícia, eu não tenho motivo. Quem disse que você não tem motivo de agradecer ao Senhor? Temos sim, porque o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos dá o escape. Então ame ao Senhor, glorifica o Senhor nessa noite, irmãos, porque Ele merece toda a honra e todo louvor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios. E a palavra que mais mexe comigo, irmãos, é essa aqui: cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Da mesma forma que cordéis de morte cercaram Davi, da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte a todos os instantes, né? Por amor do Senhor nós somos entregues. E se não fosse o Senhor, irmãos, nós já teríamos perecido. Mas o Senhor nos deu graça, o Senhor tem nos livrado. Por que essa palavra fala comigo? Porque, irmãos, já falei aqui,
minhas irmãs, que eu tento correr do testemunho, que eu tento correr daquilo que Deus tem feito, mas eu não posso deixar de falar que grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas Ele tem feito, e por isso nessa noite eu me encontro alegre. Sabe por quê, irmãos? Eu estava aqui no meu canto, a emoção tomou conta de mim, porque eu estava lembrando que um dia eu estava, irmão, com 25 anos, sendo pai e mãe, com um filho com 3 anos, o Vinícius. Eu não posso correr, eu tenho que falar aquilo que ele fez, da onde ele me tirou. Sabe por quê? Porque ele tira do monturo necessitado e faz a gente sentar entre príncipes e princesa. E foi isso que Deus fez comigo. Eu, com 25 anos de idade, irmãos, entrei em depressão. Eu, com 25 anos de idade, fui para a passarela ali da Barra da Tijuca, e as mãos poderosas do Senhor me resgatou, me tirou dali, porque eu saí ali do trabalho e o diabo mandava eu me suicidar, e eu com depressão, e o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque cordéis de morte me cercaram, mas as mãos do Senhor me arrancou. Hoje é culto de libertação. Ele me libertou da depressão, Ele me libertou daquela passarela. Eu não era nem para estar aqui para contar, porque o diabo falava assim: lança daí, dá cabo da tua vida. Mas o Todo-Poderoso disse para mim: não faça tal coisa, porque eu vou fazer de ti uma grande mulher. E para eu estar aqui, irmão, no Ministério Cadeeso, na minha igreja, eu falo com todo orgulho, com toda a paciência que o pastor Paulo, pastor Leonardo me aguentou, né? Porque antes assim eu acredito que eu dei muitos problemas para ele, mas hoje eu glorifico o Senhor pela paciência, porque eu entrei por essas portas arrastadas e o Senhor me levantou, e cada dia Ele tem me levantado, e Ele falou para mim: tu és minha, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és minha. Cordéis de morte me cercaram, eu encontrei com aperto e tristeza, mas as mãos do Senhor me livrou, e Ele te livrou também, e Ele tem te livrado. Para um pouco, irmãos, pensa, para um pouquinho e pensa, da onde o Senhor te tirou. Se não fosse as mãos do Senhor, como nós louvamos aqui, o que Ele fez por mim e Ele fez por você, homem nenhum faria, mas o nosso Deus Ele fez. E eu não vou demorar muito, irmãos, e diz aqui, ó: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu posso fazer é adorar Ele. O que nós podemos fazer é orar ao Senhor, é agradecer ao Senhor, é agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, é louvar Ele, é proclamar o Evangelho, é dizer que Jesus salva, cura e liberta, é louvar, é ajudar o teu irmão, é entrar em oração, é entrar em jejum, é se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa vida. É agradecer ao Senhor, irmão, porque muitos estão descendo a sepultura, muitos estão morrendo sem salvação, e o Senhor, a palavra de Deus diz o quê? Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é motivo de agradecer ou não é? Porque, irmão, não era para Ele estar naquela cruz, não era para Ele ter morrido, mas Ele morreu pelas nossas iniquidades, por amor a cada um de nós. E o que daremos? O nosso louvor, render graças, dizer: Jesus salva, cura e liberta, e ser grata quando você levantar, porque muitos estão nos hospitais, muitos estão na prisão, muitos estão morrendo agora, muitos aí, muitos jovens estão ali com cordéis de morte cercando, mas o Senhor nos livrou
livrou nessa noite. O Senhor nos deu graça e nos alcançou. E o que daremos? Grandes coisas. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E hoje é um culto em ação de graça em prol da vida da nossa irmã Eliene, mas também para um pouco para agradecer nessa noite. Faça esse culto também a sua gratidão. Se você ainda não parou hoje para agradecer, agradeça a Ele, irmãos, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra. E eu estava aqui, irmãos, os meus olhos assim eu estava chorando, sabe por quê? Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigada, Espírito Santo, porque enquanto o diabo queria que eu me lançasse, que eu me jogasse ali naquela passarela, que eu tirasse a minha vida, o Senhor fez na minha vida o que ninguém poderia fazer. Foi me tirar daquela passarela. E hoje rendo graças ao Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. E está aqui, irmãos, louvando, pregando. Quando eu entrei por aquelas portas, que eu olhei Gabriel, que eu olhei Pastor Paulo, mamãe não tinha chego, que eu olhei irmão Sival, eu olhei irmão Wagner. Se fosse antes, irmãos, eu falei, Ana Paula, ia dar essa oportunidade para outra pessoa, porque eu ia me intimidar não por eles, porque eu sei que eles recebem a gente bem. Os pastores, o ministério nos valoriza, né? Ele nos valoriza, mas eu mesmo, muitas das vezes eu queria correr. Muitas das vezes eu não queria fazer a obra de Deus por timidez ou por vergonha. Hoje não. Hoje eu coloquei no meu coração, Senhor, eu quero simplesmente, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para pregar e falar que Jesus salva, cura e liberta. Hoje eu estou aqui, irmãos. Deus me tirou lá daquela passarela. E o meu testemunho, ele tem salvado mulheres que entraram em depressão, casamento que estava sendo destruído. Então é motivo de agradecer, porque eu ia me jogar e não estaria aqui pregando a palavra do Senhor. E o Senhor tem me usado para ganhar pessoas que estão entrando em depressão. Pouco tempo de uma jovem que estava em depressão, e através do testemunho me levaram até ela. E eu glorifico a Deus, porque hoje ela se encontra liberta pelo poder da nome de Jesus. Ei, mulher espirituosa, ei, igreja, homens e mulheres, Deus te chamou por uma grande obra, então não recua. Se fosse antes eu ia correr, mas eu nem medo eu estou, nem nervosa eu estou. Por quê? Porque a honra e a glória é para Ele. Não importa que eu venha aparecer, importa que Ele cresça e eu venha diminuir. E diz aqui o que darei: a oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor e farei isso na presença de todo. É o que nossa irmã Eliene está fazendo, louvando ao Senhor por todos os benefícios. Eu tenho certeza que a nossa irmã Eliene também, cordéis de morte cercaram, mas hoje ela está dando culto em ação de graça, agradecendo ao Senhor diante do povo, engrandecendo o nome do Senhor nos atos, na casa do Senhor. E quando você fizer um voto, irmãos, ao Senhor, cumpra. Quando você fizer um voto ao Senhor, vai até o final e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Agradeça a Ele diante do altar, agradeça a Ele diante do povo. Diz para o Senhor que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. E o que dizer da nossa irmã Eliene, né? Além da igreja ter me recebido, porque eu entrei por esse lugar rastejando, e posso dizer que estou aqui com 51 anos na presença do Senhor, alegre no Senhor, porque grandes coisas Ele fez por mim. E para Eliene, grandes coisas. E eu louvo todas as irmãs, eu louvo a igreja, e louvo a Eliene, porque um certo dia ela me chamou para subir um monte. E foi não por causa do monte, mas foi ali com ajuda. Porque antes, como eu falei, eu não queria nem saber de fazer a obra. Mas quando eu comecei a caminhar de novo, e o Senhor falou: eu quero você nesse grupo, eu quero você fazendo a minha obra. E a Eliene foi, vamos para o monte. E foi ali que o Senhor começou a despertar
E aí o Senhor tem feito a obra. E eu creio que nessa noite, grandes coisas, muito mais Deus vai fazer na tua vida. E como muitos falaram aqui, você é uma mãezona. E que Deus possa falar como o pastor falou, que nunca falte sobre a tua cabeça, nunca falte do azeite. E que você consegue a caminhar cada dia, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E que você possa nessa noite parar um pouco e pensar que grandes coisas o Senhor fez. Então pague o Senhor os seus votos, agradecendo a Ele, fazendo a obra dEle, bendizendo o nome dEle. E em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Hoje é culto de ação de graça, culto de libertação, mas eu creio que essas fotografias, essas chaves, Deus vai honrar a fé de cada um que colocou aqui nessa noite e vai dar vitória. Quem queria dar um glória? Feche seus olhos nessa noite, vamos se ligar aqui nesse momento. Bendito Deus, poderoso eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, por tudo quanto o Senhor ministrou em nosso meio na noite desse dia, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, ministrada pela Tua filha, de maneira poderosa, Senhor, de maneira, Senhor, ó Deus, onde o céu falou conosco, ó Pai, pelos louvores entoados, Senhor, na noite desse dia, pelas oportunidades, Senhor, pelas homenagens feitas, mas agora, Senhor, eis aqui, Senhor, ó Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de honra, e Deus, a Tua igreja está numa só ligação, num só propósito, numa só fé, Senhor. E o Senhor é um Deus que honra a fé daqueles que se aproximam de Ti, Senhor. O Senhor é um Deus, ó Pai, como diz a Tua palavra, que buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus amado, eu não conheço, Senhor, as fotografias que foram depositadas nessa mesa nessa noite. Eu não conheço, Senhor, o propósito, Senhor, essas chaves, Senhor, se é por uma casa própria, se é por um automóvel, se é para abençoar, se é para libertar, mas uma coisa nós sabemos nessa noite, ó Pai, que nós estamos diante de um Deus que não mudou, um Deus poderoso, um Deus, ó Pai, que quebra as cadeias, um Deus que quebra as correntes, um Deus que quebra os grilhões, ó Pai. Então que esta noite, ó Pai, se for por libertação, ó Pai da glória, a Tua igreja está clamando, a Tua igreja está clamando, a Tua igreja crê, ó Pai, no milagre. Então nós queremos clamar nessa noite, quebra as correntes, quebra as algemas, visita, ó Pai, todo demônio que se levantou para destruir essa família, para destruir esse jovem, para destruir, ó Pai, essa menina. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, começa a visitar esse lar agora, começa a desfazer toda a obra do adversário. A Tua igreja nessa noite, ó Pai, está clamando, a Tua igreja nessa noite está te pedindo, em nome de Jesus, ó Pai, vai visitar agora, ó Pai da glória. Não, nós não sabemos, ó Pai, o que tem aprisionado essa vida, se foi o cunhado, Senhor, de macumbaria, feitiçaria. Aqui está nessa noite a Tua igreja, Papai da glória, determinando, profetizando, em nome de Jesus, ó Pai, vai desfazendo, abre a porta, Senhor, se é uma porta de emprego, se essa pessoa, Pai, tem sido fiel ao Senhor e precisa de um milagre, uma casa própria, Senhor, eu não sei, ó Pai, se é para quitar um automóvel, mas que essa noite, ó Pai, nós estamos clamando ao Deus do céu, ao Deus vivo, ó Pai, nós temos nessa noite, ó Pai, num só propósito, numa só ligação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós ministramos a bênção, nós ministramos a vitória, ó Pai da glória. Se é um diagnóstico que foi dado pelos médicos, o médico dos médicos está nesse lugar, e ele foi ministrado nessa noite, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Nós damos agora, meu Senhor da glória, ó Deus, a última palavra, ela vem do Senhor, e aquilo que era de morte se torna em vida, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E nós cremos que essa pessoa, esse homem, essa mulher, ó Pai, irá, Senhor, tomar posse da vitória, irá contar o testemunho que o Senhor fez um milagre, e eles irão contar, Senhor, aquilo que o Senhor fez na sua vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus.